Salve galera, tudo beleza? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vamos falar mal sobre o gabinete da Rise Mode Galaxy Glass. Sim, eu vim para falar mal desse gabinete que eu tenho, que é o Galaxy Glass da Rise Mode. Eu vou abordar aqui para vocês os pontos negativos que ele tem. É óbvio que ele tem muito ponto positivo, e já vou falar logo no começo do vídeo que eu não me arrependo de ter comprado ele, mesmo com esses pontos negativos. Talvez se eu soubesse, eu teria pensado em outras opções. Primeiro vamos estar dando uma olhada no valor que ele custa, quantos que eu paguei, falar um pouco sobre a entrega, que é algo que vale a pena a gente comentar sobre, e logo em seguida eu comento para vocês sobre o que eu não gostei nele. Bora lá! Quem afinal é você? Eu já falei. Olha só. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte: esse gabinete da Rise Mode não é ela que fabrica esse gabinete. Basicamente ela compra esse gabinete lá da China, coloca a sua marca e bota pra vender. Se a gente der uma olhada nesse gabinete aqui, gente, é exatamente o mesmo gabinete da Rise Mode. Você pode olhar os vídeos dos dois gabinetes que vocês vão ver que são exatamente o mesmo gabinete. O que muda é o seguinte: a Rise Mode fez um gabinete um pouco mais bonito, já que ela colocou essa frente com RGB. Já essa outra marca, o que ela fez? Ela colocou o vidro da frente para ser mais fácil a remoção. Porém, esse modelo aqui sempre fica nesse valor, ele é muito caro. Já o da Rise Mode é muito mais barato. E como eu falei, é o mesmo gabinete, só muda a frente, que convenhamos, da Rise Mode é bem mais bonito. Atualmente o preço da Rise Mode está esse valor aqui de R$500. O meu eu paguei R$350 com frete, só mostrar para vocês, ó. Eu paguei R$349,90 já com frete. Eu comprei o meu dia 23/11, só que acontece, a transportadora responsável por fazer a entrega é uma porcaria, é a GFL. O que acontece? O meu gabinete ficou rodando por aí, enrolando, até que no final das contas ele deu que foi roubado. E aí a própria Kabum foi lá, gerou um novo pedido no dia 13/12 do meu gabinete. E no dia 20/12 ele foi entregue, 20/12. Para quem comprou o gabinete no dia 23/11, foi praticamente um mês. Nesse tempo eu abri reclamação no Reclame Aqui, no Procon, mandei mensagem no Instagram, Facebook, de tudo da Kabum. Fui inclusive na transportadora GFL, que é pertinho aqui de casa, para buscar meu gabinete, porque constava que tava lá, ninguém me atendeu. Já começa por aí o problema. Então se você tiver interesse em comprar esse gabinete e for pela Kabum, fique ciente que você pode ter dor de cabeça. O meu cunhado comprou o mesmo gabinete que eu uma semana antes, e o dele entregou em 2 dias. Antes que você fale que eu dei azar e etc., vocês podem entrar no Instagram da Kabum, abrir qualquer publicação, por exemplo, essas aqui estão fixadas. Eu vou abrir, por exemplo, essa daqui, ó, que faz pouco tempo que eles postaram, há 2 horas. Se você der uma olhada, os comentários que a gente tem é sempre de gente reclamando da entrega, que tá demorando, ó. Vou abrir qualquer uma, ó. Fiz uma compra, cadê meu dinheiro? Tipo assim, qualquer publicação que você abrir, pode ser no Instagram, Facebook, qualquer lugar. Tem gente reclamando da entrega da Kabum, que essa bendita empresa é horrível. Então já começa o ponto negativo. Não! Agora vamos pro gabinete para me falar para vocês as coisas negativas que eu achei desse gabinete. Não sei se vocês pararam para perceber uma coisa, mas todos os vídeos que a gente vê na internet sobre esse gabinete, todos eles o water cooler é na parte de cima. Na lateral as pessoas falam que dá para colocar um water cooler de 360mm de boa. Só que o que acontece? Dá para colocar? De certa forma dá, mas tem alguns problemas. Um deles é referente ao cabo da fonte, que ele vai ficar basicamente esmagado pelo water cooler, pelo radiador. Onde a gente passa o cabo SATA do computador, o cabo da fonte, não existe um espaço ali. Se você colocar um radiador ali, você vai estar esmagando os fios. E se o seu caso for igual ao meu, que você usa esses cabos RGB que deixa mais grosso ainda os fios, aí sim que você vai estar completamente esmagando tudo esses cabos RGB. Se você não se importar com isso de estar esmagando o fio da sua fonte e talvez, quem sabe, prejudicando a vida útil dela, você pode até colocar o water cooler ali na lateral. Só que tem um outro problema, que é referente ao cooler que fica na parte de cima do gabinete. Se você colocar o radiador ali, o que acontece? A mangueira do radiador não vai deixar você colocar o cooler ali em cima. A opção que você teria era deixar sem aquele primeiro cooler ou simplesmente fazer um furo no seu gabinete, posicionar esse cooler em outra posição, para que ele fique ali em cima. Coisa logicamente que eu não vou recomendar que vocês danifiquem seu gabinete. Vocês podem pesquisar aí, que você vai ver todos os vídeos, o water cooler é na parte de cima. Outro ponto negativo, continuando falando sobre water cooler, é que se vocês notarem na parte de cima, não tem como a gente fazer um push and pull. Não dá, gente, não tem como. A não ser que você compre aquelas fãs que seja extremamente fina. Porém, né, gente, você vai gastar uma nota numa fã dessa, que é bem melhor você investir talvez num gabinete melhor, quem sabe? Se vocês observarem, minha placa-mãe ela tem aquele dissipador de VRM.
Se eu for colocar o push and pull, gente, simplesmente não vai passar o cooler ali nesse dissipador de VRM. Vamos supor que a minha placa-mãe fosse uma placa-mãe mais simples e não tivesse esse dissipador. Mesmo assim, eu não conseguiria fazer o push and pull, porque o cooler ele iria pegar na minha memória RAM, ali no encaixe da memória. Então, push and pull na parte de cima, esquece. Outro ponto negativo nesse gabinete, eu não entendi o porquê a Rise Mode fez, que pra mim não faz o menor sentido, é referente a esse LED RGB. Esse LED RGB, gente, ele é 12 volts, 4 pinos. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue colocar cada pedacinho ali, cada centímetro desse LED de uma cor. Ele sempre vai ficar de uma cor só. Se ele fosse RGB 5 volts 3 pinos, você conseguiu colocar esse LED cada pedacinho de uma cor. Assim que nem acontece com o meu water cooler, com meus coolers. Dá pra você trocar essa fita de LED que fica ali dentro. Só que você vai ter um grande trabalho. É tirar esse vidro da frente, que não é muito fácil, tem que tirar na parte de baixo, de cima. Ele é colocado de forma pra dar trabalho mesmo pra gente já não tirar. E também você vai ter que tirar essa parte da frente da RGB pra tu trocando essa fita de LED. Um dia, quem sabe, eu me animo a fazer isso. Mas, sinceramente, eu acho que não vale a pena tanto esforço. E eu deixo assim mesmo, já que eu não tô nem aí pra esse LED RGB que fica ali na frente. Porém, eu sei que vai ter gente que vai se incomodar do fato dele não ser 5 volts. Agora um ponto negativo que, cara, pra mim isso aqui, olha, me irritou demais. Porém, pra grande maioria das pessoas que não tem canal, que não fica mudando o computador toda hora, vai significar nada. Que é referente a essas baias de HD. O que acontece? A gente consegue colocar apenas 2 HDs nesse computador. Pra mim, assim, tá ok, se tivesse mais seria melhor. Embora hoje em dia muitas pessoas falam, HD é ultrapassado, isso, aquilo, outro. Eu particularmente confio muito mais em HD do que SSD para salvar meus arquivos. E também tem a questão que HD ele é mais barato. Por exemplo, eu tenho um HD aqui de 1,5 TB e um de 500 GB. Esse de 1,5 TB eu salvo os vídeos do canal e esse de 500 eu salvo os arquivos. Porque se eu coloco 2 HDs no meu computador, toda vez que eu precisar tirar essa baia para poder passar um fio, ligar alguma coisa, essa chapinha ela serve para prender o HD e também SSD. O problema é que quando você coloca HD aqui, para você conseguir tirar essa chapinha dá muito trabalho. Por exemplo, a minha fonte, ela tem um tamanho padrão, não é aquelas fontes pequenininhas e também não é aquelas fontes grandona, é um padrão, a maioria das fontes são desse tamanho. Se eu quiser tirar essa chapinha e tiver com HD, ou eu removo o HD para tirar essa chapinha, que vai dar muito trabalho. Por exemplo, eu tenho 2 HDs, imagina eu ter que tirar 8 parafusos. Ou eu simplesmente vou lá e removo a minha fonte. Sim, eu tenho que tirar a minha fonte do gabinete para conseguir tirar essa chapinha. E aí sim eu remover os HDs para de repente passar um fio, ligar alguma coisa. É por isso que no meu caso eu removi essa chapinha e deixei sem. Se você for uma pessoa que não mexe muito, não desmonta o seu computador, não vai significar nada, já que você vai montar seu computador, vai fechar ele, beleza. Agora se você precisar desmontar alguma coisa, aí vai dar trabalho. Tem que tirar o HD, tirar a fonte, tirar isso, tira aquilo outro. E como eu mexo demais no computador, sempre tô gravando vídeo aqui, fazendo alguma gambiarra, alguma coisa, cara, isso me atrapalha demais, isso me desanima, ter que ficar toda hora tirando esse HD. Por isso que eu removi e deixei sem. Vocês viram aí com os pontos negativos, basicamente, a grande maioria das pessoas não vai interferir em nada, mas tem muita gente que quer fazer um projetinho e com esse gabinete talvez não seja uma boa opção. Porém, pelo preço dele, eu acho que vale a pena. R$500, sendo sincero com vocês, eu não sei como tá hoje em dia a questão de preços de gabinete. Até um tempo atrás eu sabia que R$500 valia muito bem esse gabinete, porque a gente não tinha opções melhores. Por exemplo, eu vejo bastante gente divulgando o gabinete da Pichau. Entre esse gabinete e uns da Pichau que a gente vê na mesma faixa de preço, eu sem dúvida preferiria muito mais esse da Rise Mode. Só pelo fato desse gabinete não ter aquela emenda que a gente tem nos gabinetes do encontro do vidro, já faz ele ser muito mais bonito que a grande maioria. Tem uns que eu vejo aí, gente, que tem, tipo, na lateral como pôr apenas 2 coolers. Fica a coisa mais feia, aquele gabinete quadradinho, baixinho, feio. E tem gente que prefere comprar esse gabinete do que esse da Rise Mode. Eu não sei o motivo, mas as pessoas odeiam o Rise Mode. Eu mesmo era uma das pessoas que odiava a Rise Mode, falava que a Rise Mode era ruim, não prestava. Só que eu parei de ser ignorante e comecei a observar os produtos que ela vende. Se a gente for olhar os produtos que ela vende, a faixa de preço, e comparar outros produtos na mesma faixa de preço, vocês vão ver que o Rise Mode tem um preço legal e entrega bastante pelaquela faixa de preço. Como eu era ignorante, eu queria comparar os produtos da Rise Mode, por exemplo, esse gabinete que custou R$350, eu queria que ele tivesse a mesma qualidade de um Lian Li da vida, que custa R$1.000. E isso não acontece. Agora, se você for comparar ele com o Pichau da vida, em questão de acabamento, questão de qualidade de material, etc., esse daqui é uma opção melhor. Lembrando, não estou sendo patrocinado, nunca recebi nada da Rise Mode. Esse water cooler que eu tenho, esse gabinete, tudo eu comprei com o meu dinheiro.